Esse navio carrega 4.000 carros. O seu poderia ter sido um deles. Esse petroleiro ajuda a carregar metade do petróleo do mundo. Seu aquecimento central poderia depender dele. Esse guindaste é parte de um exército que movimenta 1/4 de toda a carga embarcada do mundo. Seu aparelho de televisão poderia ter sido carregado por ele. Estão todos aqui em Singapura, o mais movimentado porto do mundo. Agora, imagine se tudo isso fosse obrigado a parar. Evoicos, temos uma colisão, O porto de Singapura. Quando um mega navio resolve que está com pressa, cuidado! Esse não vai ser apenas mais um dia como os outros. OCL Shenzhen, barco piloto. O Shenzhen não é um navio que atraca em qualquer porto e não irá permitir que qualquer um tente o que ele está prestes a fazer. O prático de Porto Joseph está prestes a fazer um mega navio passar através do mais estreito canal de uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Lindo navio, hein? Esse navio tem tudo. Tem o comprimento de 4747 e eleva-se a uma impressionante altura de um prédio de 19 andares, transformando até marinheiros experientes em novatos. O tamanho e a força que possui são o bastante para que haja sempre uma sensação de orgulho em se conduzir um navio como esse. Se for uma questão de tamanho, o porto de escala desse navio vence de longe. Nenhum porto é mais movimentado do que o de Singapura. Pois seja visto de cima ou daqui de baixo, ele é mega. No coração do sudeste da Ásia fica Singapura, uma moderna ilha-nação menor do que a cidade de Nova York. Mas ela é o centro de um dos mais movimentados terminais de contêineres do mundo e de um dos mais importantes estaleiros do mundo. Um exército, 6.000 homens, mantém o porto em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias da semana. A qualquer hora do dia, 1.000 navios estão atracados. A cada 2 ou 3 minutos, um baixa âncora. E nos dias em que um mega navio aporta, cada segundo se torna uma batalha para carregá-los a tempo em seu trajeto. Quando a pressão se agiganta, ninguém a sentirá mais do que as tropas da linha de frente. Lá em cima de seus mega guindastes, com altura de 10 andares, esses são soldados veteranos. E eles gozam de uma vista e tanto. Acho que tenho a mais bela vista. O mar. A gente tem as ilhas à nossa frente. Todas as vezes que chego para trabalhar, sinto uma grande paz. 30 minutos e contando. O mega navio está começando a entrar. No controle do tráfego do porto, não há lugar para erro. OCL Shenzhen, aqui é VTIS Leste, bom dia, câmbio. Todos os olhos se voltam para o Shenzhen, quando ele passa cuidadosamente através de uma das mais congestionadas vias navegáveis do mundo. A ponte do mega navio foi projetada para ser controlada por apenas um homem. Mas, com aquele tráfego pesado lá fora, até mesmo um piloto experiente precisa de toda a aparelhagem que puder conseguir. O radar do navio capta em tempo real cada movimento dele e monitora tudo o que se movimenta próximo ao navio segundo a segundo. Mas nenhum aparelho jamais supera a intuição vinda da experiência, especialmente neste momento. Uma súbita tempestade tropical pega todos de surpresa. Parar máquina. O Shenzhen desliza vagarosamente em seu ancoradouro, resistindo à corrente, ao vento e à chuva. Dá para ver os clarões. Houve um certo momento de ansiedade quando começou a ventar, exatamente quando a chuva estava para chegar. Finalmente, Joseph faz o Shenzhen entrar, estacionando paralelamente a um navio cujo comprimento equivale ao de 67 carros. O navio está parado paralelamente e vou deixar que o terminal cuide dele. Em questão de minutos, o pessoal começa a operar e desce o primeiro container. Mas esse é um dos maiores navios de contêineres do mundo, por isso há muito mais. Uma quantidade suficiente para encher 1.500 747s. O trabalho mal começou quando chegam novas ordens. O Shenzhen precisa receber mais carga. Mas a partida para a Europa, marcada para essa noite, não poderá atrasar.
O tempo é precioso. Precisamos deixar o porto em determinado horário. Simplesmente não podemos ficar sentados aqui esperando que ocorram atrasos. Assim, as próximas 15 horas serão de confronto entre o mega navio e os mega guindastes. Nas mãos de um especialista, cada guindaste movimenta 35 contêineres por hora. Mas hoje em serviço está Kiang, detentor de um recorde pessoal de 45 contêineres por hora. We basically sometimes have to work standard shift, and we will come back on our day off to help man the equipments. Para vencer o prazo, ele precisa de uma estratégia. Assim, aqui estão os 3 passos do sistema de Kiang. Primeiro passo: tire o máximo proveito da máquina. Essa é a mais recente tecnologia em guindastes e ele levanta 2 contêineres de uma só vez. Segundo passo: conheça sua máquina. Aqui está o guindaste 101. A alavanca do lado direito é para fazer subir e descer o cabo da talha. O lado esquerdo é para movimentar o guindaste. Chamamos isso de carrinho. Isso é para mover de um lado para o outro, para nos ajudar a subir e descer para basicamente apanhar o container. E, claro, para prender e desprender o container, esses 2 botões. Mais uma coisa antes que ele esqueça. O mais importante é você não ter medo de altura. Na realidade, aqui está o terceiro e mais importante passo: ter um plano. Descarregar um navio não é simplesmente pegar o container mais próximo. Tire de mais de um dos lados e isso é o que pode acontecer. Enquanto isso, no controle de tráfego, mais navios continuam chegando. Com 9 radares e câmeras por todo o porto, o Serviço de Informações de Tráfego de Navios, de 40 milhões de dólares, ou VTIs, pode acompanhar 5 mil navios em tempo real o tempo todo. O funcionário do VTIS é muito similar ao controlador de tráfego aéreo. Eles controlam aviões, nós controlamos navios. Esse é o homem com o serviço mais difícil em controle de tráfego. O departamento de Hancock é o setor mais agitado do mais movimentado porto do mundo. O que está acontecendo agora é que esse navio, cujo nome é Gerhai 315, está na verdade nesse momento ancorado lateralmente ao K-16. E o piloto acaba de me solicitar autorização para sair do ancoradouro. Dessa sala, os controladores policiam as águas ao redor de Singapura, a rota de navegação vital entre a Europa e a Ásia. No ponto mais estreito do percurso, onde embarcações ficam espremidas em canais apinhados de navios, recifes e baixios, fica o porto de Singapura. Sem os controladores para emitir alertas, alguns navios talvez não consigam passar. Não se tem colisões. Pode haver navios vindo em sentido contrário ao fluxo geral de tráfego, barcos encalhando no raso. Você pode informá-lo repetidamente. Você está se aproximando do campo de abordagem alfa. Por favor, continue em velocidade segura. E se ele não verificar a velocidade, se não diminuir a velocidade, ele vai acabar encalhando. E isso é assustador. Acontece em turno. Se você tiver sorte, acontece uma vez. Se tiver azar, o dia inteiro irá ser estressante. E você vai ficar com dor de estômago. Este foi um desses dias. Apesar de repetidas advertências do controle de tráfego, 2 navios colidiram fora dos limites das águas de Singapura. Mas as possibilidades disso acontecer novamente são de 6 em 1 milhão. Pois lá no controle de tráfego, há sempre alguém de prontidão. Pode haver ocasiões em que a situação esteja tão crítica que você tenha 5 navios entrando na baía, outros 5 saindo. E nesse tipo de situação difícil, você tem de chegar ao ponto de atribuir números a eles. Você é o número 1, você é o número 2 e você vai ser o número 3. Todos precisam seguir instruções muito específicas, porque a coisa é muito complicada e não queremos que nada de ruim aconteça. Mas essa manhã, um problema está tomando forma em uma das principais entradas ao porto. Um alarme disparou. Um caminhão de container é arrastado para o lado. Antes de 11 de setembro, tudo com o que os funcionários precisavam se preocupar eram contrabandistas e clandestinos. Hoje, um container de alto risco pode significar algo muito diferente.
Agitação da manhã no porto de Singapura, o mais movimentado do mundo por tonelagem embarcada. Mas, no controle de segurança do porto, nada passa sem uma inspeção, principalmente depois de 11 de setembro. Cada caminhão, motorista e container é registrado antes de chegar. E cada detalhe é verificado 2 vezes por escaneadores e câmeras. Você poderia esperar ter um congestionamento monstro? Mas a tecnologia libera um caminhão a cada 25 segundos. Entretanto, essa manhã alarmes dispararam. Os navios são alertados para se afastar. Raios gama atravessam o aço. Leva apenas 1 minuto. Os funcionários agora escaneiam as imagens em busca de pontos escuros que informem mudanças de densidade, um sinal de metais ocultos. Então, eles fazem busca minuciosa, procurando compartimentos secretos ou formas estranhas que não correspondam à carga declarada. Os raios gama são geralmente tudo o que é preciso para confirmar uma suspeita. Mas essa manhã, os funcionários ainda não estão satisfeitos com um dos containers. E vem a ordem para que seja feita uma outra inspeção. Os funcionários guardam silêncio a respeito do que estão procurando. Um detalhe não se encaixa. Isso é tudo o que podem dizer. Por motivo de segurança, eu não posso responder a essa pergunta, mas posso dizer apenas que os containers marcados para serem escaneados são de alto risco. Esses escaneadores verificam sinais ocultos de material radioativo e de explosivos. Mas, felizmente, nem todas as inspeções são tão intensas. Nem todas as suspeitas se revelam contrabando. Às vezes, elas são companhia para ajudar alguém a passar uma longa noite solitária. Havia uma mulher dentro da cabine do motorista. E depois de investigarmos, descobrimos que se tratava, na verdade, da esposa do motorista. Eles não encontraram clandestinos nesse carregamento de carros, o que é ótimo. Eles precisam ser descarregados sem mais demora, pois o navio que os trouxe essa manhã chegou com 4 horas de atraso. O navio está chegando. Eles estavam esperando desde as 4 da manhã. Mas não se deixa de lado um navio desses. Não, ele não é o maior navio por aqui. Mas esse transportador de carros faz parte de uma linha japonesa que carrega 1/4 de todos os carros embarcados em todo o mundo. É realmente grande se comparado com a maioria dos outros navios. Transportamos quase 4.200 carros de uma vez, portanto, poderia chamá-lo de estacionamento flutuante ou garagem. A rampa é responsável pelo apelido de Roro, dado ao Vega. Roda para dentro, roda para fora. Mas acontece que Roro tem uma boa desculpa para fazer todo mundo esperar. É a época dos tufões e Roro não estava afim de ser apanhado por eles. Sim, tivemos de evitar o tufão e fazer um pequeno desvio a fim de pegar tempo melhor, pois mesmo um navio desse tamanho também pode ser bastante sacudido. Ele se balança e se inclina muito quando o tempo está ruim. Apesar de ter aportado com atraso, Roro precisa partir no horário. Mas há 560 carros para serem retirados, 750 para serem embarcados e estacionados a centímetros um do outro. É aí que eles entram, os corredores do Roro, a elite dos pilotos de carro do mais movimentado porto do mundo. Eles estão confiantes de que farão tudo com 1 hora de sobra para almoçar. Por que não? Nós sempre procuramos ser muito rápidos. Pode-se dizer que é arrogância, mas os corredores do Roro são impulsionados pelo desafio e estão engatados para ir em frente. Nossos 30 corredores têm ainda 1.000 carros para movimentar antes do fim do dia. Mas se você é um manobrista em um dos mais importantes terminais de carros da Ásia, ao dirigir 400 carros que passam por esse porto todos os dias, esse é apenas mais um dia de trabalho, mais uma rotineira corrida contra o tempo. Devagar.
Dentro de 1 hora, os corretores atingem seu primeiro alvo. 200 carros do Japão estão a caminho em direção a novos donos, impacientes para sentir o cheiro de seus novos assentos de couro. E no mega navio, é hora do abastecimento. Um navio-tanque traz diesel para a viagem do Shenzhen à Europa hoje à noite. Mas não é uma simples questão de apenas encher o tanque. O mega navio consumirá em apenas um dia o combustível que um carro econômico levaria mais de 150 anos para consumir. Mas pelos padrões de motores de navios, esse é um excelente consumo de combustível. O combustível faz girar o maior motor a diesel do mundo. Uma máquina poderosa que arranca com mais força do que 143 Ferraris ponta de linha. Cada minuto do processo de abastecimento será cuidadosamente observado. Com 5.000 toneladas de combustível entrando e o peso dos contêineres no convés se movendo, até mesmo mega navios podem começar a balançar. Por isso, eis o plano A. Os engenheiros espalham o diesel de maneira uniforme pelos 8 tanques de combustível do navio. Quanto ao plano B, eles bombeiam água do mar para dentro e para fora de seus tanques de balastro para manter o navio estável. Esse é um sistema muito importante, é o que chamamos de sistema de antiadernamento. Durante o carregamento e o descarregamento, o navio tende a adernar. O sistema irá automaticamente mantê-lo nivelado. 10 andares acima da sala das máquinas, Qiang ainda está indo de um lado para o outro. Hoje é domingo, mas navios e operadores de guindastes não têm finais de semana. Principalmente agora, próximo a outubro, quando as frotas de cargueiros do mundo fazem hora extra para levar as mercadorias de final de ano até as lojas para o Natal. Com contêineres repletos de brinquedos, o mega navio não pode se atrasar. Apenas uns poucos contêineres que Qiang descarrega hoje têm Singapura como destino. Os demais, como passageiros em trânsito em um aeroporto, irão aguardar por aqui pela melhor conexão que os leve a seu destino final. Assim, a qualquer dia, 100.000 caixas espalham-se pelo pátio. Durante 10 anos, isso é o suficiente para montar uma pilha de contêineres de chegar até a Lua. Assim, existe uma chance de que alguma coisa sua, talvez o aparelho de televisão em que você esteja assistindo este programa, tenha passado por esse porto em algum momento da vida dele. Do porto mais movimentado do mundo, os contêineres que viajam de um lado para o outro partem para 600 outros portos em 123 países. Poucos portos possuem essa rede de conexões. Portanto, expedidores de todo o mundo remetem seus contêineres através de Singapura. Com contêineres e navios entrando e saindo, guindastes subindo e descendo cargas e carros entrando e saindo, é de admirar que essa mega estrutura não acabe desmoronando. O segredo é o Big Brother, um sistema computadorizado integrado de operações de terminal, codinome Cetus. Esse é o comando central. Imagine, esse é um filme de ficção científica. Cetus é um supercomputador cujos fios entrelaçados de fibras óticas atingem cada canto do porto. Ele ordena, ele controla e está sempre vigiando. Quando um container entra no porto, ele sabe. Quando um navio deixa a baía, ele sabe. Essa manhã, Cetus está de olhos voltados para um mega navio. O Big Brother ordenou que os contêineres a serem descarregados no próximo porto de escala sejam empilhados na parte de cima. E os operadores dos guindastes precisam obedecer. Caso contrário, o próximo porto pode ter de descarregar o navio todo apenas para apanhar um contêiner colocado no lugar errado. E nesse Natal poderá não haver presente sob a árvore se não for pelo Big Brother. E por um homem, a quem chamam de o General. O centro de controle é o coração e o sistema nervoso de nosso terminal de contêineres. É daqui que orquestramos e transformamos todos os nossos planos operacionais em ação. Nos anos 70, o porto já tinha começado a utilizar computadores. Muito antes que computadores e internet se tornassem palavras comuns à vida doméstica.
Naquela época, as coisas funcionavam em escalas diferentes, impulsionadas por suor humano e pura força bruta, exatamente como na ocasião da fundação do porto, há quase 200 anos, como um posto comercial britânico. E se a tripulação não tem tempo para ir à terra para fazer suas compras, as lojas vêm até os navios. E o mais importante, você pode pechinchar se quiser. O porto era um lugar repleto de sacos e engradados de madeira, suspensos por cordas e correntes, mesmo quando os primeiros contêineres começaram a chegar. Mas algumas coisas nunca mudam. Em um país sem fazendas, pastagens, florestas ou minerais, o porto continua a ser a linha vital de Singapura. Com o porto mais movimentado do mundo à sua porta, a cidade-ilha de Singapura depende dele para praticamente tudo o que precisa. Sem o porto, pode não haver comida, nem diversão, nem festivais. Essa manhã, um contêiner refrigerado de uvas da Califórnia está sendo levado rapidamente ao mercado de frutas da cidade, bem a tempo para o Festival Chinês das Lanternas. Essas uvas são o último embarque de uma semana incrivelmente movimentada para os importadores de frutas. Com o Festival das Lanternas daqui a poucos dias, esse suprimento enorme está para ser abocanhado como oferenda nos altares dos templos por toda a cidade. A primeira coisa a ser verificada é a caixa preta do container, um registro de sua temperatura durante toda a sua viagem desde os Estados Unidos. Uma variação de 1 a 5 graus na temperatura e essas uvas podem não ser boas o bastante para os deuses. A temperatura está correta. E agora, o verdadeiro teste. Boa, belíssima. Essas são uvas de ótima qualidade. Com o Festival das Lanternas há apenas 3 dias, a busca por frutas começou. Não há pomares em Singapura, mas seus habitantes possuem o porto mais movimentado do mundo para ajudá-los a satisfazer seus deuses com oferendas de 24 países. Essas são peras da estação, da província de Xinjiang, da China. Essas são laranjas da África. Essas são da Argentina. Elas chegaram esta manhã. Essas aqui são do Brasil. Enquanto aquelas são da Austrália. E essas são importadas dos Estados Unidos. Agora esse é o prêmio. Quando você vai aos 4 cantos do mundo em busca de oferendas, essa é talvez a melhor apólice de seguros para qualquer negócio. Eu rezo para o Deus da cozinha para que nos proteja e nos assegure que as frutas que encomendamos cheguem em boas condições e a tempo. 3 horas na competição, os corredores do Roro chegam a um ponto crítico. 560 carros já foram retirados. Agora, eles precisam embarcar 750 carros dentro do horário sem um arranhão. O momento de deixar os nervos à flor da pele é quando os carros estacionam a apenas 1 palmo de distância uns dos outros. Um pouco mais longe, e alguns dos 750 carros talvez não consigam lugar. E é quando os corredores do Roro usam toda a sua perícia. Normalmente, quando eu apito assim, eles sabem que há alguma coisa errada e têm de parar o carro. Normalmente, eu só apito uma vez. O que pode querer dizer esquerda, direita, em frente. E agora é a hora do troco. É a vez dos motoristas passarem a ser passageiros. Uma rápida respirada enquanto os corredores são transferidos para seu próximo grupo de carros. Essa equipe já vem trabalhando junta há 10 anos. Eles afirmam nunca terem tido um único acidente e não estão pretendendo estragar esse recorde hoje. Enquanto os corredores enfrentam seu momento mais emocionante, um pequeno navio se move discretamente levando uma grande história. Eu abri a janela e gritei: "Piratas! Piratas!"
Quando você navega por um dos portos mais movimentados do mundo, você pode se tornar uma rica presa para piratas. Um dos piratas me pegou pelo pescoço e o outro me segurou os braços. E foi quando eu percebi que os piratas já estavam a bordo. Eu pensei, eles vão me jogar para fora do navio. Não é exatamente a imagem de alta tecnologia que se esperaria de um megaporto. Mas quando se está no coração de uma das mais movimentadas rotas de navios, você simplesmente precisa fazer qualquer coisa e ter um terminal para qualquer carga que seja. O porto de Singapura é o mais movimentado do mundo. Por suas docas, escoa metade do fornecimento de petróleo do mundo. 1/4 de toda a carga que segue mundo afora passa por seus ancoradouros. Ele movimenta mais de 20 milhões de contêineres de 123 países. Mas tudo isso torna o porto um lugar para roubos de grandes proporções. Há 6 meses, esse navio estava a cerca de 8 horas do porto, em águas ao redor de Singapura, onde mais de 100 assaltos ocorrem todos os anos, mais de 40% de todos os assaltos no mundo. Um pequeno navio com uma pequena tripulação era o alvo clássico. Eu estava me preparando para dormir e então, de repente, ouvi um barulho do lado de fora. Então, eu olhei para fora e gritei o mais alto que pude. Piratas! Piratas! Era quase meia-noite. Os homens se infiltram com pistolas e longas facas. Não havia dúvida quanto ao que tinham em mente. Ainda havia uma chance de o navio ser salvo, mas não havia um minuto a perder. Abri a minha porta e corri para a ponte. Ambos, capitão e piratas, estavam agora correndo para a ponte, correndo para ter o controle do navio. A vida da tripulação estava em risco. Foi então que, antes que eu conseguisse acionar o alarme, um dos piratas me agarrou pelo pescoço e o outro ficou segurando o meu braço. E foi quando me dei conta de que os piratas já estavam a bordo. Ele me perguntou primeiro, você é o capitão? Eu disse não. Eu já tinha ouvido tanto a respeito dos capitães serem os primeiros a serem mortos. Foi por aqui que eles entraram, vindos da lateral. 6 piratas haviam subido a bordo e outros mais estavam esperando para entrar. Aqui é o lugar. Daqui eles subiram até chegar aqui em cima. A tripulação não levava armas, só tinham mangueiras para incêndio e travas de contêineres para atrasarem os piratas. E imediatamente todos os outros piratas vieram para cá, dominaram o oficial em serviço e o amarraram. Foi o pior pesadelo de um marinheiro. Revidar teria significado morte certa. Os piratas agora forçaram o capitão a voltar para sua sala e o obrigam a abrir o cofre. Essa tarde, o capitão Edgar parte para a Indonésia, navegando pela mesma rota que tomou aquela noite, quando perdeu $3.000, alguns telefones celulares e, por pouco, a vida. Com uma média de um assalto a cada 2 a 3 dias, as empresas marítimas estão contra-atacando. Essa empresa investiu $200 mil americanos em equipamentos de posicionamento global e tecnologia de satélite para monitorar todos os seus 70 navios. Basicamente, este é o cérebro do sistema. Ele identifica o navio. Essa parte aqui envia um sinal para o satélite. E quando há qualquer problema, ele manda um sinal para meu telefone portátil, para a minha sala de controle e também para as autoridades em Singapura. Kilo Tango, aqui é Mike Bravo. Quando um navio é assaltado, o capitão aciona um alarme. A sala de controle da empresa, que opera 24 horas, será alertada. E as patrulhas navais na região poderão correr em socorro. Então, onde fica esse botão mágico?
Temos um botão de emergência a bordo do navio. Não posso lhe dizer onde fica o botão, por razões de segurança, claro. Mesmo se o capitão não conseguir chegar até o botão, o alerta ainda assim é acionado quando o navio se desvia de sua rota. Isso é geralmente um sinal de que houve um assalto. Eles variam de pequenos grupos de piratas que apenas sobem a bordo para roubar para proveito próprio, até uma organização maior. Eles sobem a bordo e mantêm a tripulação como refém para resgate e pedem muito dinheiro, o que nunca aconteceu conosco, ok? Há casos graves em que eles mataram a tripulação e jogaram todos ao mar. Sete horas já no porto, o clima no mega navio se tornou menos tenso. No mega guindaste, depois de um turno de um dia inteiro e com sua missão cumprida, Yang finalmente desce para passar o que ainda sobra desse domingo com seu filho pequeno. Sem dúvida, ele sabe que eu opero um guindaste. Sempre que passamos por Quebec Road, ele aponta e diz: meu guindaste! Guindaste número 20! Ele sabe que trabalho em um guindaste do cais e ele fica feliz. Claro, ele é curioso, é novo. Pena que eu não possa trazê-lo aqui em cima no guindaste. Talvez com esse programa ele possa ver o que eu faço todos os dias. Mas o pessoal do controle de tráfego não irá tão cedo para casa. VLCC Nilo, aqui é VTIS Oeste, câmbio. Em Singapura estão algumas das maiores refinarias de petróleo do mundo. Essa tarde, um rebocador foi enviado para guiar um petroleiro até um terminal de petróleo, onde quantidades imensas de petróleo bruto são refinadas. Se esse rebocador não fizer seu trabalho direito, todo o tráfego poderá parar. VLCC Nilo, aqui é Singapura VTIS. O VLCC Nilo, o próprio nome resume esse moderno monstro marinho, um imenso petroleiro. Apenas 1/3 do VLCC está acima d'água. O restante está mergulhado com toneladas de petróleo bruto. A rota do VLCC pelo porto está confinada estritamente à parte mais funda. Assim, no controle de tráfego, cada embarcação próxima dele é alertada para se afastar. Quando um VLCC começa a cruzar, é como se fosse um grandalhão atravessando uma via movimentada e todos realmente precisam tomar cuidado, pois, como ele segue um caminho determinado, é provavelmente mais fácil para você evitá-lo do que ele evitar você. Hancock guia o VLCC vagarosamente através da parte funda do canal, seguindo todos os regulamentos do esquema de separação de tráfego do porto. Esse sistema controla as faixas de navegação do porto, como as ruas de um quarteirão de uma cidade, com vias de mão única, cruzamentos, faixas amarelas e zonas perigosas. Essa pequena caixa que você está vendo no esquema de separação do tráfego é o que nós chamamos de área preventiva. É algo como um cruzamento em T. Muito bem, você está vindo de uma via lateral para entrar na via principal. Você precisa olhar à esquerda, à direita, à esquerda novamente e ter certeza que tudo está livre antes de ir em frente e entrar na via principal. Não é como em uma rodovia. Ali você tem as linhas divisórias devidamente pintadas. Você tem uma barreira para saber que está certo. No mar isso é imaginário. Está tudo em um gráfico e os navegadores são treinados para localizar sua posição no mar. No mar, 4 rebocadores mantêm o VLCC estritamente dentro da rota planejada pelo controle de tráfego. Pronto para puxar. Um cabo de guerra irrompe entre os barcos de Golias. Se o VLCC se desviar e ficar encalhado, o porto mais movimentado do mundo poderá ser fechado devido a uma imensa mancha de petróleo. Petróleo bruto é uma das cargas mais voláteis no porto. E quando chega a hora de atracar, um único movimento errado pode estragar tudo. Pedimos bem à frente. Certo, mas pedimos bem adiante. Aim, a linha está livre? Temos receio, porque aqui é um terminal e qualquer
colisão com o terminal poderia ser perigosa. Ele poderia explodir. Serão necessárias 48 horas para bombear todo o petróleo bruto. Quando isso acontecer, vapores venenosos envolverão as docas. Assim, todos estão procurando uma saída rápida. Capitão da Sentinel Line, tudo bem? Capitão? Sim, tudo bem, obrigado. Muito bem, capitão. Então tenha um bom dia. Uma atracagem segura é sempre um alívio, pois tempos atrás já houve problemas. Em outubro de 1997, um alerta é expedido pelo controle de tráfego. Evocus, há um petroleiro VLCC. Ele está se dirigindo à faixa errada. Afastamento de seu navio é aproximadamente 0,16 graus. Alcance 2,3 milhas marítimas. 2 VLCC estão a ponto de colidirem. Mais 6 outros alertas são enviados. Os navios têm apenas 10 minutos para darem a volta. Evocus, houve uma colisão! Quando cheguei ao local, havia um cheiro forte de petróleo. Um cheiro muito forte por toda parte. E, utilizando o barco, nós nos movimentamos ao redor dos navios e nos movimentamos em várias áreas. E todas as áreas que cobrimos, nós iluminamos com os holofotes no mar e podíamos ver o óleo negro. Quando amanheceu, pudemos ver que todo o mar estava coberto de um óleo negro. Os funcionários do porto estavam diante de uma mancha de óleo que ameaçava paralisar o porto e fechar a principal rota de navegação entre os oceanos Índico e Pacífico. O porto agora voltou a ser o que era na época, uma nova tecnologia. De posse de previsões da direção das correntes e ventos, eles se concentraram nos pontos vulneráveis e eliminaram a mancha em 3 semanas. Naquela época, esse enorme vazamento era o pior pesadelo do porto. Isso mudou desde então. O elemento adicional que foi incorporado depois do incidente de 11 de setembro é a segurança. Assim, proteção agora inclui segurança. 15 de setembro de 2004. As câmeras dos noticiários do mundo todo se deslocam para documentar o fato. A 4 horas do porto, navegando em águas internacionais, um navio foi sequestrado e a tripulação tomada como refém. As marinhas de 5 países juntam forças para o resgate. Essa tarde foi apenas um exercício, um jogo de guerra anual entre a Marinha de Singapura e seus aliados, países que têm muito a perder se as rotas marítimas para o porto não se mantiverem seguras e abertas. Assim como os aeroportos pelo mundo todo tornaram mais rígidas as medidas de segurança, portos como o de Singapura estão se reforçando para evitar serem o próximo alvo terrorista. Nós projetamos situações possíveis. Poderia ser um container com alguma bomba, carregado com explosivos de grande potência. E nesse caso, como iríamos detectar? Como cuidar disso? Outra situação seria a de um pequeno bote carregado com explosivos ou que fosse em direção a um desses navios vulneráveis, e seria o tipo de situação desastrosa. O porto de Singapura recebe não apenas meganavios, mas também milhares de pequenos barcos que levam marinheiros e suprimentos. Em mãos erradas, qualquer um deles poderia se tornar uma arma mortífera. Isso não aconteceu em Singapura, mas já aconteceu antes. 6 de outubro de 2002. Um pequeno barco, que se acreditava estar ligado à Al-Qaeda, investe contra um petroleiro francês, o Limburg. A bordo, 158 mil toneladas de petróleo bruto. Dois anos antes, uma outra pequena embarcação, carregada de explosivos e manobrada por homens-bomba, atinge um navio de guerra americano, o USS Cole. 17 militares morreram no ataque. A meio mundo dali, funcionários do porto em Singapura começam um processo de instalação de equipamentos de rastreamento para manter sob controle os pequenos barcos no porto.
Os inspetores também fazem frequentes visitas surpresa para se assegurarem de que os capitães desses barcos são quem eles dizem ser e lhes é solicitado que registrem sua movimentação durante sua estadia no porto. Enquanto isso, ao largo dos estreitos de Singapura, o Resilience, um barco da Marinha de Singapura, está em patrulha. Os petroleiros, os cargueiros de gás liquefeito e o terminal de petróleo, todos estão sendo vigiados. Munidos de binóculos infravermelhos, eles se concentram em qualquer movimento incomum, até 20 quilômetros de distância, como um pequeno barco indo na direção errada, que poderia transformar transportadores de combustíveis em bombas flutuantes. E mantém o porto mais movimentado do mundo completamente sob controle. A que tamanho pode chegar aquele que já é o mais movimentado porto do mundo? Que tal ao dobro? Nos limites da parte oeste do porto de Singapura, um novo terminal de contêineres está sendo construído para movimentar outros 20 milhões de contêineres por ano. O preço de tudo isso? Mais de 4 bilhões de dólares. Por esse preço, tudo nesse terminal é projetado sob medida, inclusive o solo sobre o qual vai ficar. 26 novos cais irão receber os meganavios do futuro. Eles serão construídos com enormes blocos de concreto chamados caissions. Moldados no local, eles irão reter o solo e irão suportar o peso dos guindastes que irão ao final ficar sobre eles. Caisson, areia. Impulsionados pelo crescimento da China como um centro manufatureiro para o mundo, nós vemos perspectivas muito positivas para o crescimento de contêineres nesta parte do mundo. E gostaríamos de ter certeza de que somos capazes de operar os maiores navios que virão para o Porto PSA. A fase número 1 desse novo terminal já foi inaugurada e vem sendo aparelhada com a mais recente tecnologia em matéria de guindastes. São necessários apenas 6 a 7 operadores para manobrar todos os 44 desses guindastes de ponte de última geração. Isso significa um homem para cada 6 guindastes. Então, onde eles estão? Esses são os operadores de guindastes do porto desse novo milênio. Nada de vertigens, nada de capacetes protetores, apenas ambiente climatizado, conforto de galeria de jogos eletrônicos. Sim, é o tipo de trabalho que desperta as fantasias de criança em um homem adulto. Eu poderia imaginar que talvez o conteúdo do container possa ser um carro Lamborghini ou o equipamento do Michael Jackson. Bem, que pena. Edwin ainda não usou os raios gama. Agora são 6 da tarde, 2 horas antes do Roro navegar novamente. Os motoristas dos carros se superaram. 2 horas antes do horário, o último carro é estacionado apertadinho sem um arranhão. E esse é o apito final. Muito bem, nós acabamos de completar a operação de hoje. Deveríamos tê-la terminado às 18 em ponto, mas conseguimos terminar antes. Até agora, tudo bem, nenhum acidente e... O trabalho foi muito bem feito por todos vocês. 3 vivas para o dia, amigos. Há poucos dias do Festival Chinês das Lanternas, Singapura está parecendo, bem, como qualquer outra cidade moderna. Com navios trazendo mercadorias de todas as partes do mundo, poucas cidades permanecem isoladas da aldeia global. Mesmo nos bazares locais, não há como escapar às diversões de inspiração americana, às lanternas de papel de Hong Kong e frutas desembarcadas essa manhã. E não se esqueça da oportunidade de se tirar fotos com câmeras produzidas no Japão.
Tudo foi trazido para cá e será levado para algum outro lugar de um porto que opera 24 horas por dia, 7 dias da semana. 00:30, terminal de containers. Mas no mega navio não há comemoração. Os contêineres extras que ele está recebendo irão manter o navio no porto por mais 3 horas. Um pouquinho mais tarde do que esperávamos. Assim, esperamos partir lá pelas 2, 3 horas da manhã. São 2 horas da manhã, quando o último contêiner está firme em seu lugar. O navio finalmente está pronto para zarpar. O capitão está ansioso para sair e 10 minutos antes da partida, o Shenzhen chama o controle de tráfego uma última vez. Controle Keppel, aqui é o OCL Shenzhen. Estamos prontos para sair, câmbio. O OCL Shenzhen, aqui é o controle Keppel. Pode começar a sair, câmbio. 20 horas, 5.000 toneladas de diesel e 7.000 contêineres mais tarde, o navio está seguindo seu caminho. Mas, se você acha que a coisa acabou aí, melhor reavaliar isso. Esse é o porto mais movimentado do mundo e 3 da manhã parece uma hora tão boa quanto qualquer outra para começar mais um dia agitado ao fim de um outro dia movimentado. Versão brasileira Centauro.